Olá, nono ano, meninos e meninas, voltei. Vou falar um pouco agora sobre a questão do bem, novamente. Você já parou para pensar se nós somos bons ou maus? Será que a gente tem escolha de ser bom ou de ser mal? Será que aquilo que a gente aprendeu como o que seria bom é de fato bom? Será que quando a gente pratica as regras pré-estabelecidas, porque muitos de nós entende que quando você pratica as regras que já estão estabelecidas, você está praticando bem as regras morais. Será que se a gente praticar essas regras morais que já estão pré-estabelecidas antes da gente, porque quando a gente chega nesse mundo as regras já estão aqui, nós vamos estar sendo pessoas boas? A gente vai estar praticando bem? Mesmo que às vezes a gente não concorde com essas regras morais que nos são impostas, se a gente praticá-las, a gente vai ser pessoas de fato boas, né? É certo que todos nós, a maioria de nós, a gente quer o bem para nós mesmos, né? A gente quer que as coisas boas aconteçam. Mas a gente vive numa sociedade em que as regras já estão impostas, já existem. E dizem que a gente aprende com o tempo a ser bom ou a ser mal, a praticar o bem e a praticar o mal. O problema é que, assim como tem gente que estão predispostas, ou seja, que praticam o bem, estão predispostas a praticar as coisas que são boas, praticar o bem, tem uma regra moral que pensa no próximo, que ajuda o próximo. Tem pessoas também que estão predispostas a praticar o mal. E quando a gente está crescendo, desenvolvendo, a gente vê exemplos de pessoas que praticam bem e exemplos de pessoas que praticam o mal. Como é que a gente vai saber o que é certo e o que é errado? Ou como é que a gente vai saber o que a gente deve praticar? Como sendo uma coisa boa ou sendo uma coisa má? O que é de fato bom e o que é de fato mal? Essa é uma questão que já está em discussão há vários séculos. Os filósofos sempre se preocupam com essa questão do que é bom e do que é mal. E aí, a partir de agora, a gente vai fazer no livro de vocês, volume 2, uma reflexão sobre isso, para que vocês também consigam chegar ao entendimento de vocês, refletindo sobre o assunto e pensar na vida de vocês. O que vocês têm feito até agora? Isso tem sido bom ou as coisas que vocês têm feito não têm sido tão boas assim? Têm sido atitudes que têm prejudicado as outras pessoas e não trazido a questão do bem, a questão da bondade? Como é que tem sido a questão da bondade, a questão do bem na sua vida? Para pensar um pouco nisso, na página 14 do livro de vocês tem um texto. Eu vou ler o texto e depois a gente faz a atividade e uma reflexão, uma hora de filosofar que faz perguntas com relação a isso também, para a gente pensar um pouquinho, tá bom? Então presta atenção aí no texto, página 14. O título do texto é Conto de Fadas às Avessas. Vou levantar o livro aqui para eu enxergar melhor, mas presta atenção aí. Certa vez, algum tempo atrás, existia uma criança que não sabia o que era ódio. Essa mesma criança também não sabia o que era guerra. Não tinha ideia do que significava a palavra violência. Nem tampouco intolerância, fome, miséria, rancor. Não conseguia imaginar o contrário de felicidade, alegria, nem o oposto de bem e de bom. Mas a criança cresceu e observou o mundo ao seu redor com o ar da juventude e percebeu como era o mundo na realidade. Neste mundo tinha ódio, guerra, intolerância, miséria, fome, maldade, doença, rancor. Essa criança cresceu e viu como seu mundo, perfeito e maravilhoso, na verdade era um tanto pior do que jamais sonhara. Essa criança é este ser que conta essa história. Devo dizer, é claro, que sinto muita saudade de quando era criança e vivia correndo por aí sem ter qualquer ocupação. Gostaria ainda de não ver todo esse ódio que reina na vida dos adultos. Será que eles sentem isso mesmo? Será que percebem o quanto, na verdade,
são maus uns com os outros? Mas nem todos são assim. Pelo menos eu espero. Você deve estar se perguntando onde eu moro. Bem, eu moro dentro de cada lar onde se tem o vizinho como inimigo. Em cada país, em cada tribo, em cada cidade, planeta que deseja ser feliz destruindo e dominando os outros. Quero dizer também que muitos destes sentimentos de que eu falei, você talvez nem saiba o que são. É sinal de que ainda possui inocência, ou que faz o bem ou o mal sem saber. O autor da história aqui, ele fala que ele cresce uma criança ingênua, feliz da vida, correndo para lá e para cá, sem saber o que era mal, o que não era bom, o que era incorreto, sem saber aquilo que seria ruim para a vida das pessoas, né? Doença, assassinato, essas coisas que assolam a humanidade. E aí até que ele cresceu, virou jovem e começou a observar essas coisas. E ele conta que era melhor que ele não tivesse visto todas essas coisas. Porque ele tinha saudade do tempo em que ele era criança e ele era ingênuo. E ele termina a história falando que muitos de nós, às vezes a gente não vê a maldade, não vê as coisas ruins que acontecem, porque ou a gente é ingênuo, ou a gente está praticando mal ou bem, sem nem saber que está praticando esse mal ou esse bem. Assim que ele termina a história. Então, na atividade número 1 aqui da página 15, ele pediu para você sublinhar no texto os trechos que despertam as suas próprias reflexões a respeito da bondade e da maldade. Então, você vai no texto e vai sublinhar aí para mim o que você entende e o que trouxe para você refletir sobre o que você entende sobre bondade e maldade. Na questão número 2, você vai ler, eu gostaria que você lesse esse texto e discutisse sobre essa questão da bondade e da maldade com alguém aí da sua casa, tá bom? Porque essa questão número 2 aqui você teria que fazer em dupla ou em trio, ou até a gente discutindo na sala com todo mundo, mas não é possível, então faça aí com alguém na sua casa. Então, a partir do momento que você discutiu isso aí, você vai fazer o seguinte para mim, ó. Vamos ler o enunciado aqui para você entender. Comente algumas de suas reflexões com seus colegas, no caso aí você vai comentar aí na sua casa, ouvindo também o que eles perceberam. Então, registre um comentário que você fez e outro que ouviu de alguém aí da sua casa durante o diálogo. Então, você vai registrar, vai discutir com eles o que você chamou sua atenção no texto, vai ouvir o que eles entenderam, que chamou a atenção deles também, e vai anotar aqui para mim, um comentário seu e um comentário de alguém, tá bom? Na número 3, você considera possível o bem e o mal... vou ler de novo. Você considera possível fazer o bem e o mal sem saber? Como sugere o texto? Justifique sua resposta. Você acha que é possível alguém, por exemplo, está cometendo mal sem saber que ela está cometendo mal? Ou até mesmo fazendo bem sem saber que está fazendo bem? Se sim, justifique sua resposta. Se não, justifique também. Tá bom? Hora de filosofar. Preste atenção aí. Leia e discuta as questões a seguir. Aí eu gostaria que você, depois que a gente comentasse aqui, eu gostaria que você comentasse também na sua casa essas questões. Elas pretendem provocar o diálogo e a reflexão cooperativa entre você e o pessoal da sua casa sobre os conceitos de bondade e de maldade. Primeira questão aqui para a gente pensar. A bondade e a maldade decorrem dos pensamentos ou dos sentimentos de uma pessoa? Então, ser bom ou ser mal decorre do meu sentimento ou da minha forma de pensar? Complexa essa, né? Porque parece que pensar, raciocinar e sentimento seria, nesse caso, que é a mesma coisa, e a gente já viu em outros momentos que a nossa mente ela é formada de raciocínio lógico e de sentimentos. E uma coisa, elas estão entrelaçadas, e dependendo da situação, as coisas se embolam. Às vezes a gente age pela emoção e às vezes a gente age pela razão. Então, maldade e bondade é emoção ou é razão? Próxima. Bondade e maldade são naturais ou aprendidas? A gente aprende a ser bom ou a gente já nasce bom? A gente aprende a ser mal ou a gente já nasce mal? O que vocês acham? É natural ou a gente aprende ao longo do tempo?
Próxima. Bondade e maldade podem ser entendidas como hábitos? Pode. Você pode entender que praticar o bem é um hábito, ou praticar o mal seria um hábito também? Pode. E tá ligado à questão anterior, né? Que a gente, o hábito, no caso, a gente vem, aprende ele e vai praticando. A bondade e a maldade pode ser entendida como isso. Próximo. Agir segundo as regras, sem considerar os seus efeitos, nos torna bons. Então, se eu agir, tem uma regra lá, eu vou agir sobre ela, segundo ela, sem refletir sobre a questão dessa regra, o que ela vai provocar, ou o que ela não vai provocar na minha vida, na vida das pessoas, ela me torna, se eu agir dessa forma, me torna uma pessoa boa. Agir sem pensar, mesmo que seja uma regra que já esteja pré-estabelecida. Próximo. Pessoas que não praticam ações maldosas são boas? Então, só para entender melhor, só o fato de eu não praticar o mal, coisas que não são boas, coisas más, eu sou uma pessoa boa? Próxima. Podemos agir com bondade e não sermos bons? Eu posso agir com bondade mesmo assim não ser bom? Próxima. Como você definiria bondade? Para você, o que seria bondade? E o que seria também maldade? Pense aí, reflita sobre isso. Próxima. Podemos transformar a maldade em bondade e vice-versa? A gente pode transformar uma coisa que teoricamente seria má em coisa boa? E uma coisa que seria teoricamente boa em uma coisa má? Não fosse tão boa assim? Isso pode acontecer? Pense um pouquinho, justifique refletindo. É reflexão, você não precisa escrever não, tá? Próximo. Pode existir uma moral que não valorize a bondade? Pode existir um conceito moral que não valorize o bem ou a bondade, o que seria bom para todas as pessoas? Aquela moral de Nietzsche que eu falei, relativa, ela pode ser considerada às vezes assim? Que não vai, se eu vou olhar só, porque nesse caso aí, quando a gente pensa nessa moral que seja relativa, pelo fato de ser relativa, eu vou estar olhando só a questão do que eu penso. Eu olhar só a questão do que eu penso, que seja bom para mim, sem pensar no outro, essa moral, teoricamente, seria uma moral que não seja boa, que seja uma moral má. Ou uma moral, igual Kant fala, que é universal, seria todo mundo deveria segui-la. Ela, teoricamente, também poderia ser ruim, porque todo mundo vai ter que seguir o mesmo padrão. Ser igual, nesse caso. Então pense um pouco aí, como você tem agido, você tem agido com relação ao bem, como você tem praticado o bem na vida da sua família, na vida das pessoas que estão ao seu redor. O que seriam ações boas para você? O que é bom para você é bom para seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos? Vale a pena você praticar alguma coisa só porque é boa, só para você, sem pensar nas pessoas que estão ao seu redor, que te amam e que você ama também? Pense um pouco sobre essa questão aí. Tudo que eu falei aqui até agora está ligado a isso. Ao bem, ao nosso bem e ao bem das pessoas que nós amamos, que são importantes para nós. Tá bom? Então um abraço a todos. Fique com Deus. Até mais.